de Deus e de nosso Pai Celestial esteja nos vossos corações. Este é o canal Felisberto Moreira, canal de opinião, reflexões e análises bíblico. Passando no nosso canal, não se esqueça de se inscrever, dar o seu like e apertar o sininho para receber as notificações dos vídeos que constantemente, irmãos, enviamos na plataforma do YouTube. O tema de hoje é um tema intrigante. Está em 1 Samuel 24:3. É um tema que nós vamos abordar ele nesta tarde de hoje. 1 Samuel 24:3. Vamos ver este tema que muitos lê e não conseguem entender. Hoje nós vamos falar aqui sobre o hebraísmo, as expressões idiomáticas que está escrito nas Escrituras Sagradas, em 1 Samuel 24:3. Ela tem uma expressão extremamente intrigante, e quando nós lemos, nós achamos que se trata de uma expressão literal, embora o que acontece é no assunto literal, mas está ali, tem uma expressão idiomática que está embutido ali. Vamos ver 24:3. Chegou a uns currais de ovelhas no caminho onde havia uma caverna, entrou nela Saul a cobrir os pés. Ora, Davi e seus homens estavam sentados no mais interior da mesma. Então, irmão, quando nós lemos esta expressão de Saul, que Saul entrou na caverna a cobrir os pés, nós achamos que essa expressão significa cobrir os pés com um pano, com pano. Mas quando nós olhamos no texto, essa expressão aí é um hebraísmo. Cobrir os pés significa fazer as suas necessidades fisiológicas. Noutras versões está escrito aliviar o ventre. Então, este assunto que nós vamos trazer aqui. A Bíblia é um livro que tem mais de 4.000 anos de história. Foi escrito em culturas diferentes. A nossa foi escrito no hebraico, no aramaico e no grego. E o que está escrito
dentro dela tem muitas expressões intrigantes que são totalmente diferentes da nossa cultura, do nosso português. A Bíblia ela tem os seus abismos culturais, linguístico, geográfico. Essas culturas hoje elas não existem mais, são culturas que desapareceram, né? Mas a Bíblia ela foi escrita dentro delas. Então, para nós entender a Bíblia, nós temos que entender um pouco, né, dessas expressões idiomáticas que está escrito dentro dela. É igual está escrito em Mateus 23 e 32. Olha, aqui está escrito assim, ó: enchei-vos, pois, a medida dos vossos pais. O que é que significa? Esta palavra que o Senhor Jesus falou aqui: enchei-vos a medida dos vossos pais. Isso significa o que os vossos pais começou, agora vocês terminam. E como nós vamos entender um texto se nós não entendemos a linguagem idiomática, o hebraísmo que está por detrás? Vamos ler outro texto que fala deste hebraísmo aqui, que é Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, verso 29. É outra expressão idiomática. É um hebraísmo que está por detrás desse texto, né? Desta expressão. Mateus, capítulo 5, verso 29. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca e atira, pois, para longe de ti, pois é melhor que se perca um dos seus membros do que todo o seu corpo ser lançado do inferno. Se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo teu corpo lançado do inferno. Então, o que significa cortar o olho? Se te escandalizar, cortar a mão, se te escandalizar. O que significa? Aqui é uma linguagem idiomática. Significa você cortar o mal pela raiz, evitar o mal. Evitar o mal. Se distanciar do mal quanto à prática do pecado. Então, é uma linguagem idiomática. E tem outro texto também que fala: se o teu corpo, se o teu olho, se o teu corpo for luminoso, todo o teu corpo terá luz. E se teu olho for em trevas, todo o teu corpo será tenebroso. O que significa isso? Isso é uma expressão idiomática. Significa que nós não devemos ser perversos, nós não devemos praticar o mal,
nós devemos ter um propósito quanto a fazer as coisas corretas. Isso significa ter luz nos olhos. O Senhor falou que o olho é a lâmpada do corpo, né? Isso daí é um hebraísmo que está por detrás, querendo enfatizar para nós que nós devemos ter um propósito bom, né? A forma que nós vemos a vida, que nós nos relacionamos um para com os outros, isso é candeia. É uma candeia do corpo. E agora, se faz o mal, se tem um coração perverso, aí o que acontece? Aí o corpo será tenebroso. É linguagem idiomática que a Bíblia traz para nós. E quando nós entendemos esta linguagem idiomática, este hebraísmo, aí nós vamos saber interpretar a Escritura Sagrada. Irmão, a Bíblia, ela não é um livro que nós entendemos ela só quando nós abrimos ela e lemos. Nós precisamos entender e conhecer a linguagem que ela transmite, a linguagem que está por trás do texto, que a Bíblia tem 4.000 anos de história. Foi escrita em torno de 1.600 anos. Em torno de 1.600 anos que foi escrito. Tem os seus abismos cultural, linguístico, autoral, geográfico, que está tudo ali por detrás da sua história. Mas tem uns que falam assim, mas nós entendemos a Bíblia, as Escrituras, por revelação. Só que tem uma coisa, irmãos, a revelação de Deus já está aqui dentro, já está dentro das Escrituras, porque ela tem os seus textos, ela tem a sua parte histórica, ela tem a sua parte linguística, ela tem a sua parte geográfica. Tudo ali tem um gigantesco texto e contexto que estão entrelaçados uns aos outros. Quando nós entendemos esta parte, fica melhor de nós entendermos a Escritura. Os que falam que as coisas vêm por revelação, na hora, irmãos, nós vemos o que é, irmão? Heresias, contradições, muitas vezes as revelações que muitos falam que tem, não encaixa com a Bíblia. E estão aí passando vergonha. Por isso que o Senhor Jesus, está escrito na palavra assim, irmãos, que o povo hebreus, quando estava no cativeiro de Babilônia, estava preso ali, Daniel teve a curiosidade de ir orar e pegou a Bíblia, Taná,
a Bíblia hebraica, e viu que pelas profecias, pelos livros dos livros, que o cativeiro de Babilônia já tinha chegado ao fim. Quer dizer, os que não tiveram a curiosidade de ir para a Taná, que é a Bíblia hebraica do Velho Testamento, que não tiveram a curiosidade de ler, de ter o conhecimento, irmão, estava em cativeiro. Por quê? Porque não tinha o conhecimento de Deus. Agora, Daniel, como ele foi ler a Escritura, ele viu que o tempo do cativeiro já tinha chegado ao fim. Tudo por quê, irmão? Por causa do conhecimento de Deus. E os que não tinham o conhecimento, estavam onde? Estavam em trevas, estavam no cativeiro. Então, a Bíblia Sagrada, o seu conhecimento, a sua revelação genuína, ela dá para nós uma centralidade de um foco genuíno e faz o crente amadurecer. Lá em Efésios 4:13, lá mostra a evidência da maturidade espiritual. Quer dizer, o crente, o conhecimento leva ele a um nível de amadurecimento espiritual. E aí, irmão, ele não é enganado por ninguém. Como diz aqui, Efésios, capítulo 4, verso 13. É um assunto muito magnífico das Sagradas Escrituras. 4:13 de Efésios, olha aqui, ó. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade e a medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente o que são inclusive ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de que todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa operação de cada parte, efetua seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, aqui é a evidência do conhecimento leva o crente a ser um crente maduro. Ele não é levado de um lado para o outro. E aqui fala que o conhecimento ajusta ele no corpo de Cristo, para que não seja mais enganado. Então faz ele uma pessoa maduro, faz ele não comer gato por lebre. Por quê? Porque ele avalia o que está sendo dito diante dele, o que está sendo pregado diante dele. Querendo dizer, o conhecimento é um filtro que filtra o que é certo e o que é errado. Então, eu trouxe para os irmãos aqui estas expressões idiomáticas, este hebraísmo, para que seja para a luz e para esclarecimento de nossos amados irmãos.
Fique com Deus, ósculo santo no vosso coração.